Lá. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é Santo. Eu habito num lugar alto e santo, mas eu habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito. Amém. Já oramos, não é, irmãos? Vamos sentar então. Amados, Deus continue abençoando sua vida. Nós temos ainda alguns minutinhos para ficar juntos, né? Meditando na palavra de Deus. E o tema de hoje é o avivamento pessoal, lembra? Avivamento pessoal. O texto que nós usamos usa um contexto do povo de Israel que estava em disciplina, mas não no lado positivo. Ele estava sendo disciplinado, né? Ele estava sendo orientado a mudar, ele estava sendo corrigido. A vontade de Deus sempre foi ver o seu povo firme. Amém, irmão? Amém. É ver o seu povo alegre, ver o seu povo contente. Então, no nosso mês de março, nós vamos abordar durante todo o mês essa temática. É tempo de revestimento. Harvest time, né? É tempo de revestimento. Se revestir, não é? E aí, amados irmãos, é tempo de revestimento também aqui entre nós. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Isso. O tempo de revestimento é uma proposta para todo mês. E hoje é o avivamento pessoal. Não tinha como não começar por cada um de nós, né? Não tinha como não começar por mim, não tinha como não começar por você. É importante que esse revestimento seja percebido, que é uma necessidade de cada um de nós. Não importa se somos membros ou se somos consagrados, e não importa nem que geração de crente a gente é tempo de revestimento. Amém, amados? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 13 e o versículo 13, ele disse assim, ó, pode ler para você? Ó, quem vai prestar atenção, diga eu. Lá, Romanos 13, ele disse, olha, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como fazer os desejos da carne. Mas no versículo entre o 13 e o 14, ele diz, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não com orgias e bebedeiras, nem com imoralidade sexual e depravação, e não em desavença e inveja. Pelo contrário. Então você percebe, irmãos, o conselho do apóstolo Paulo: cuidado com a mentira, cuidado com a perversão, cuidado com a indecência, né? Ajam como quem age de dia. A ideia aí é ter uma vida assim, transparente, clara, exposta, né? E aí fala, amados irmãos, para se revestir do Senhor e não ficar maquinando, não ficar gastando sua energia, sua força só para remoer o mal, para remoer as coisas que passaram. O crente precisa entender, irmãos, o seguinte, que as tristezas e os problemas que nós vivemos, nós só devemos lembrar deles para glorificar a Deus, porque vencemos. Amém? E não nos lembrar deles e sentir o fel do amargor da época, entendeu? Como um caso não resolvido. Então o crente, ele resolve todos os casos da vida dele. Mas é fácil dizer, não esquece nunca. Não, a gente não esquece nunca. A gente não esquece às vezes aquele período em que ficamos sem conversar com as pessoas, não esquece aquela traição, não esquece aquele mal que fizeram para nós. Não, você nunca vai esquecer.
mas não pode lembrar para remoer, para sofrer. Você tem que lembrar para glorificar a Deus, porque é caso passado. Você está livre daquilo, você passou e venceu. Amém? Então, amados, revestir-se do Senhor é ter um novo procedimento. Diga amém. Amém. É mudar a cabeça. Diga glória a Deus. Isso significa, amados irmãos, é pensar segundo a natureza divina. Amém. Isso é que é um comportamento de revestimento das coisas do Senhor. É discernir as coisas espirituais. Diga glória a Deus. Isso. Então, amados irmãos, é estar totalmente antenado com relação às coisas do reino de Deus. É disso que nós precisamos entender sobre revestimento, não é? Mas esse avivamento pessoal, ele só poderá acontecer se nós atentarmos para a necessidade dele, de que precisamos dele, de que nunca estaremos suficientemente aptos para enfrentar esse mundo. Então, para a gente poder ter essa mente renovada, para a gente poder ter esse ânimo renovado, para a gente poder vencer as coisas ruins que passaram, nós precisamos de um avivamento espiritual. E se não tiver um avivamento pessoal, avivamento espiritual pessoal, nós vamos viver segundo a carne. Nós vamos viver segundo as emoções. Nós vamos viver segundo os sentimentos. E a proposta do Evangelho é que nós peguemos tudo que nós vivemos e coloquemos na mesa da solução perante o Senhor. E que a gente consiga estar virando as páginas da nossa vida. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. A gente vai virar a página da tristeza, do ódio, do rancor, do ressentimento. A gente vai virar a página, né, da traição, do sofrimento e das maldades que a gente faz também, né? Então, isso é avivamento espiritual. É você esquecer, é você perdoar, é você deixar para lá, é você colocar na conta do Evangelho, é você assumir o prejuízo, é você, sabe, levar o prejuízo para casa. O apóstolo Paulo diz isso. Por que você não assume o prejuízo? Entendeu? Então, o Evangelho é exatamente isso, irmãos. É resolver as pendências pelo amor, pela misericórdia, pela graça de Deus na nossa vida. E para isso é necessário o avivamento pessoal. Se você não tiver um avivamento pessoal, você não vai esquecer. Esses casos não serão resolvidos. Volta e meia eles voltarão a bater a porta do seu coração, e isso vai te amargando, isso vai fazendo você virar um pote de picles, isso vai fazer de você uma pessoa azeda, uma pessoa nervosa, uma pessoa insuportável, uma pessoa triste. Qualquer coisa você explode, você fica sem alegria, sem esperança, você não tem forças, porque você é malhado pelo mundo. E saiba de uma coisa, irmãos, esse mundo ele malha o ser humano. O diabo malha o ser humano. E a ideia é essa, te deixar sem forças. A ideia é essa, é deixar você sem esperança, coração duro, alguém que, sabe, não perdoa, alguém que não consegue ceder, alguém que cresce no seu orgulho, alguém que começa a acreditar só em si mesmo. Isso vai mudando você, isso vai transformando você, e essa é a ideia do mundo e do maligno: fazer com que você seja impenetrável, fazer com que você seja uma pessoa não tratável, fazer com que o poder de Deus e do Evangelho não consiga mais mudar você. Essa é a ideia do mundo, da carne e do diabo. Então, prezados, o avivamento pessoal é resultado da obra do Espírito Santo de Deus no coração do crente, através da palavra de Deus.
Espírito Santo faz você entender a palavra e ela te muda. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você aprende, renova, oxigena, refresca a cabeça e muda. É a obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Mas para isso, amados irmãos, o Espírito Santo não vai forçar você. Ele não vai arrombar a porta do teu coração. Ele não vai forçar você a fazer isso. Você precisa entender que você é que abre esse caminho. É você que dá o primeiro passo. É você que busca isso. É você que promove isso através dele. Olha só o que ele diz o Salmo 139, o versículo 23 e o versículo 29. Olha o comportamento de uma pessoa que quer o avivamento. Porque muitas pessoas querem o avivamento, mas elas querem que aconteça assim, por um ato mágico. Se tiver que ser, vai ser. Se eu tiver que ser crente, eu vou ser. Se eu tiver que ser salvo, eu serei. Se eu tiver que firmar na igreja, um dia eu vou acontecer. Não coloque assim nesse campo. Não coloque assim nesse campo de o que tem que ser será. Quando Deus criou você, Ele te deu capacidade de dizer sim e não. Potencial de você entender a coisa e discernir o que fazer. Então, amados irmãos, o Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Esse coração, ele é humilde e contrito. Talvez você entendeu o que eu ia falar, que o humilde e o contrito é o sofrido, o angustiado, aquele que... Vamos entender esse negócio. O coração humilde e contrito é que consegue fazer essa oração. Vocês entenderam ou não? Amém. Porque enquanto o coração for orgulhoso, altivo, confiante em si mesmo, quando se achar que é o cara que sabe tudo, conhece tudo, tem a solução e a resposta para tudo, então essa pessoa não está reconhecendo a sua insensatez, a sua pequenez. Na verdade, não está entendendo as coisas de Deus. Então, irmãos, as Escrituras Sagradas é que são um instrumento divinamente usado pelo Espírito Santo para produzir em mim e você a convicção do nosso pecado. Na escola bíblica a gente falou, as pessoas perderam o senso de justiça. Elas não sabem mais o que é certo ou o que é errado. A gente, para saber o que é certo e errado, a gente precisa buscar um parâmetro. O mundo não é parâmetro entre certo e errado. A novela não é parâmetro. A internet não é parâmetro. Qual é o nosso parâmetro, irmão? Qual que é a nossa referência? A palavra de Deus. É ela que diz, porque foi Deus quem falou. Então, o homem é mudável, Deus é imudável. Né? O político de hoje diz, está tudo errado, o certo é assim. Aí ele sai e entra outro, que certo nada, está tudo errado, o certo é assim. Então o ser humano não é padrão de justiça. Mas a palavra de Deus diz, olha, passarão os céus e a terra. Quer dizer, as coisas acontecem um dia após o outro, cada vez acontece uma coisa diferente. Existem pessoas que inventam, existem pessoas que lançam novidade, existem pessoas que nascem, existem pessoas que morrem, os empresários mudam, fábricas fecham, outras abrem, as pessoas morrem, outras nascem. Tudo isso está passando, tudo isso está acontecendo, mas a palavra de Deus,
permanece para sempre. Então é a palavra de Deus que é parâmetro para nós. Então o crente não vive do que eu acho, do que eu penso, do que eu aprendi da minha mãe, do que eu aprendi do meu pai, absolutamente. É por isso que nós temos que contrariar tudo. Então, prezados irmãos, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Então, no capítulo 57, Isaías, ele retrata a culpa da desobediência de um Israel que estava sendo disciplinado. Ele estava falando da culpa daquele povo. E aí, nós estamos falando da culpa da desobediência básica dos mandamentos de Deus. Erros primários, sabe? Grosseiros, coisas que já deveriam há muito tempo ter superado, integrado no seu estilo de vida, deixar só para lidar agora com as tentações, né? Lidar agora com as coisas mais duras e mais difíceis, as armaduras, mas já superamos muita coisa, diga amém, irmão. Isso, quando a gente aceita Jesus, a gente vem com a casca grossa e tudo, a gente vem com um vocabulário de origem, a gente vem com os pensamentos de origem, costumes e hábitos. Aí o Espírito Santo que passa a morar dentro de nós, diga graças a Deus, ele vai nos polindo, ele vai nos mostrando, ele vai nos ensinando, a gente vai aprendendo, e aí a gente vai, entendendo que é preciso fazer mudanças, e nós vamos crescendo. Então chega uma hora, sabe, a gente já é cristão há um bom tempo, a gente já superou muitas coisas, amém, amados irmãos? Isso. Por que muitas vezes, quando a gente percebe que voltamos aos erros primários, falta de avivamento na nossa vida? Mas por que chegamos a esse ponto? Por causa de perder de vista o propósito, a visão, o contato, pelas decepções, pelos casos mal resolvidos. Quando você olhar para trás, se você orar e pedir a Deus, Ele vai te mostrar, você vai fazer uma lista de gente que você tem que ir lá pedir perdão. Ele vai te mostrar um monte de pecado idiota que você fez, e que você vai ter que se arrepender dele. Então sua vida vai ficando cheia de parasita, vai ficando, cheia dessa invasão maligna, e o diabo, você está errando aqui, eu tenho direito de ficar aqui. Não, você está mentindo, a própria Bíblia diz que você é meu filho. E aí você vai, se enroscando, você vai se comprometendo, a sua alegria é comprometida, a sua fé é comprometida, o seu ânimo é comprometido, e quando você for perceber, às vezes não tem nem volta mais, você já está totalmente vencido. Então, amados irmãos, essa era a situação daquele povo. Aquele povo voltou para a idolatria. Olha que coisa extraordinária. Voltou para a idolatria. Você já se imaginou voltando para a idolatria? Talvez você não se imagina ajoelhar diante de um ídolo, mas tem algumas coisas que a gente precisa vigiar. A gente não vai numa festa dedicada a eles, nós não vamos, nós não fazemos ofertas para instituições ligadas a eles. Existem pessoas que não se preocupam nem em pronunciar nomes de ruas. Rua Senhora do Ó, Rua Senhora de Fátima. Como é que eles falam? Nossa não, tua. Fala assim, isso. Então são chavões, São chavões. A gente precisa se preocupar com essas coisas. Tem um estado do Brasil que eles têm um costume, é regionalismo. Eles têm um costume, você fala coisa boa com eles, eles dizem, não. Fiquei pensando, o que é isso? Aí senta com um, senta com outro, senta com outro. Esse nó é o Nossa Senhora. Percebe como? Quem está me ouvindo? Diga eu, diga eu. Isso. Então, amados irmãos, a gente precisa ter certos cuidados. Não vamos sair aí na caça às bruxas, mas aquilo que você percebe que está associado,
que tem vínculos. Aquele povo se voltou à idolatria. Aquele povo estava envolvido com sacrifícios pagãos. De vez em quando você vê no próprio Face gente vestido com Halloween. Outro dia tinha gente assim, tinha um aplicativo assim: veja como você ficaria no sexo oposto. Eu vi diaconisas, aquela cara de Pedrão lá, entendeu? Não pode, tem que vigiar. Pra que você vai andar em terreno escorregadio? Entendeu? Então o que acontece, amados irmãos? Aquele povo lá, ele estava já no meio do sacrifício pagão. Você percebe aí, não percebe, irmãos, o quanto estão forçando a árvore de Natal na casa dos crentes, o quanto estão forçando um monte de situações, né? No meio da igreja. E aí, amados irmãos, vocês sabem que eu não sou um fanático, eu não sou um extremista. Mas tem coisa que não dá, né? Tem coisa que, sabe, é primária, minha gente. É coisa que é primária, entendeu? Então, tá lá, sacrifícios pagãos, sacrifícios humanos, adultério espiritual, que é a troca, adorar o outro Deus, né? As idolatrias, os idólatras ridicularizavam os que eram fiéis. A sociedade até hoje é assim, né? Ela ridiculariza aquele que prefere permanecer fiel. E muitos deixam de ser fiel para poder não parecer o bobo da corte, não é? Você percebe? E aí, amados irmãos, abusam da longanimidade de Deus. Quer dizer, Deus demora de corrigir, Deus demora de chamar atenção, Deus demora de pôr a mão, e a pessoa ela vai e ela entendeu? Isso é um tipo de idolatria. Vai pra cá. Lá em Israel, o cara que rouba, ele não é preso porque ele roubou somente. Ele é preso porque quando ele cometeu um crime, ele está dizendo, ninguém viu, nem Deus. Quer dizer, ele declarou que Deus não existe. É essa a concepção que eles têm. Entendeu? Então, algumas atitudes, quer dizer, Deus está vendo. Então, quando você faz uma coisa, você está na cabeça deles declarando que fez aquilo, porque Deus não estava vendo, então Deus não existe. Então, isso era o que dava o agravante. Então, amados irmãos, eram considerados até servos de Satanás lá, aquele povo lá. E mesmo decaídos no estado inferior, eles não se arrependiam. Você percebe, irmãos, que o mundo, ele vai envolvendo, que você começa a perder essa noção do seu envolvimento. Não, isso não tem problema, eu acho que isso aí não tem nada a ver, né? Eu acho que... E aí, amados irmãos, você percebe que aquilo que não tem nada a ver, quando junta com muito não tem nada a ver, compromete sua vida. Então por isso que a gente precisa se preocupar com esse... isso é um exagero, isso aí também... Entendeu? Mas quando começa a acumular, você já está sem forças, você já perdeu a reação de enxergar, sua vista espiritual já embaçou, e você não está discernindo mais. Você está sendo levado e não está percebendo. Você está sendo envolvido e não está percebendo. E essa é a grande sacada que nós temos que ter. Quem está ainda comigo, diga amém. Amém. Eles não encontravam paz, irmãos. Era um povo que não tinha paz. Era um povo que sofria os seus mortos. Lê lá o texto todo, 56, capítulo 57. Muita gente morria, muitos problemas familiares, problemas de recursos financeiros, problemas sociais, sabe? A violência, porque olha, irmão, essas três coisas caminham junto: violência,
idolatria e perversão sexual. Essas três coisas elas andam juntas. Onde tem um, tem outro. Idolatria, violência e perversão sexual. É um problema sério. E aí o Senhor continuava a oferecer a oportunidade. O Senhor estava ali, Ele continuava, sabe, irmãos, batendo na porta do coração, chamando, usando um para falar, usando o outro, sabe? E aí o versículo 15, ele diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, o seu nome é santo. Aí ele diz assim: eu habito num lugar alto e santo. O texto diz que é alto e santo. O Senhor está no lugar alto e santo. Essa é só a parte A do texto, do 15, do 57. Então, ele está no lugar alto e santo. Olha só, a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Senhor se humilhou. Diga amém. Amém. Ele se humilhou para quê? Para alcançar os humildes. Ele se humilhou para alcançar humildes. Perceba isso. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, está lá escrito aonde, irmãos? Filipenses 2, 8 e 9. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si e foi obediente até e a morte de... Perceba, irmãos, que ele era Deus, então ele não era humilde, porque ele se humilhou. Então o texto aí é o seguinte: essa humilhação é quando você, no caso agora, o Senhor, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, e ele agora, ele foi encarnado, ele veio habitar entre nós, e essa humilhação o fez chegar a status de escravo. Essa é a ideia, status de escravo, de Deus a escravo, de Senhor para servo. Você percebe, amados irmãos? E isso ele fez para alcançar. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e a morte na cruz. Por isso Deus o exaltou a uma posição mais alta. Por causa de quê, irmãos? Que Deus o exaltou a uma posição mais alta. Ele só alcançou a posição mais alta porque ele se humilhou. Foi a humilhação que o elevou à exaltação. Amém, amados irmãos? Então, por isso, hoje ele tem acesso não somente ao alto e santo, mas o texto na parte B diz aonde ele tem acesso também. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus, ele veio, ele cumpriu a sua missão. Ele 100% Deus, porque ele não pode negar a sua essência, e 100% homem, porque ele se humilhou, e ele veio aqui como ser humano, e ele foi obediente. Como ser humano, ele foi obediente a Deus. Foi por isso que ele se humilhou, porque sem humilhação não tem obediência. Então, amados irmãos, essa humildade de Cristo requer a sua humildade. Amém? Olha o que é que diz o versículo 15, a parte B: eu não habito só no alto, eu não habito só no santo, mas eu habito também no contrito e humilde coração. Amém, irmãos? Ele não está apenas no céu, ele não está apenas no lugar santo, o santíssimo. Ele está dizendo: não, eu habito também no coração contrito e no coração humilde. Amém? Glória a Deus, amados. Esse coração contrito e esse coração humilde são corações de pessoas que estão dispostas a andar com Deus. São pessoas, amados irmãos, que vê o Evangelho de forma diferente. Essa humildade de Cristo requer a sua humildade. O que é que ele diz lá em Mateus 11, 28 a 30?
Quem se lembra? Está escrito assim, ó: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei e lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quer dizer, aprendam de mim. A humildade de Jesus requer a sua humildade. O que a gente poderia entender aqui, amados irmãos, como humildade? A gente entende como humildade, né? Pessoas simples, pessoas sem recursos, ou então pessoas boazinhas e mansas. Mas essa humildade aqui que a palavra de Deus está dizendo, irmãos, podemos conceituar o seguinte: essa humildade é a ausência de orgulho. Essa humildade aqui, irmãos, é a ausência da soberba. Olha só, é o juízo que a pessoa faz de si mesma acerca da sua pequenez e deficiência. Essa humildade é a capacidade que a pessoa tem de entender: eu não sou nada, eu sozinho não vou conseguir. Se Deus não for comigo, eu não vou vencer esse pecado. Se Deus não for comigo, eu não vou permanecer na sua presença. Se Deus não for comigo, eu não vou conseguir estar na presença dele, vencer a carne, vencer o mundo, vencer os problemas. Então, amados, o ser humano ser humilde é ele parar de acreditar nele, no seu potencial, na sua força. Eu sei, eu entendo, eu conheço, eu acho que não é bem assim. O humilde é aquele que ele simplesmente faz como o Senhor, esvazia-se de si mesmo, reconhece a sua pequenez, reconheça a sua insignificância e entenda que precisamos de Deus. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus, a igreja precisa de Deus. Você não vai longe sozinho. Não pense que o patrão, a empresa, o seu salário é suficiente para te dar toda a retaguarda. Não. Você precisa de Deus. Sem Deus você não vai conseguir. Então, esse é o coração humilde. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, ele diz que habita também no coração contrito. Poderíamos conceituar o contrito assim: olha, a contrição é uma profunda tristeza acompanhada de arrependimento em consequência da transgressão da palavra de Deus. Então Deus habita no coração humilde, já entendemos que é humilde. E Deus habita no coração contrito. Qual é o coração contrito? É aquele coração que ele está triste, ele está depressivo. Mas por quê? Porque ele está em falta com Deus. E Deus disse: olha, aquele que é humilde, ou seja, que reconhece a sua insignificância, e aquele que é contrito, que está arrependido por isso, eu habito nele. Glória a Deus. E o texto diz o seguinte: porque eu habito nele, porque eu quero dar novo ânimo a esse coração, e eu quero revitalizar essa vida, eu quero avivar esse coração. Por isso, avivamento pessoal. É o avivamento de Deus, é fruto da nossa humildade, do nosso reconhecimento e do nosso arrependimento. Amém, irmãos? Eu não sei se dá para pôr o Salmo 51 na tela. E você quietinho, sentadinho mesmo, nós vamos olhar o texto áureo de uma contrição. Vamos aprender com Davi o que uma pessoa humilde e contrita faz diante da sua pequenez, da sua insignificância. Irmãos, fecha o olho 3 segundos. Decida deixar o Espírito Santo falar na sua vida e no seu coração. Esse é o texto de Davi, arrependido diante da sua incapacidade. Estamos falando do rei Davi, não é de um Saulo qualquer, é do rei Davi. E ele estava em falha com Deus. Qual foi o comportamento dele? Qual foi a ação dele? Como ele nos ensina a se comportar diante da necessidade de um avivamento?
tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que eu sou um pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Aleluia. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Acabou? Você percebe, irmãos, a oração do coração contrito e humilde? É esse coração que o Senhor diz que Ele habita. O pecado judia, maltrata. Uma vida sem avivamento, irmãos, é uma vida triste, de depressão, de angústia, de tristeza. O mundo é cinza, acabou a cor. O avivamento faz com que venha de novo a alegria da salvação. A vida é renovada, ela é avivada, ela é revitalizada. Amém, irmãos? Então a contrição e a humildade, irmãos, arrependimento pelo pecado junto com a sensação da nossa incapacidade para poder ganhar salvação, são requisitos essenciais para que sejamos aceitos por Deus. Eu só vou ler mais um texto de Miqueias 6:8. Vamos ver se ele vai achar rápido. Miqueias 6:8, que diz assim: ó, foi bem, não foi? Não foi? O que é que está escrito lá? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que é, irmãos? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, irmãos, eu vou encerrar. A contrição, ela prepara o caminho para a justificação, porque a contrição é a dor
de estar arrependido por pecar contra Deus. Aí você faz aquela oração, o Senhor te perdoa, Jesus agora te justifica perante Deus. Você está justificado. Para o homem você é um pecador, mas para o Senhor você é um santo. Amém, amado? Glória a Deus. Isso aqui é justificação. Jesus te justifica, porque o seu coração é contrito, ele é arrependido. Entendeu? E o Senhor vem e renova. E a humildade é o caminho para a santificação. Pouco pode fazer Deus para quem não se sente vivamente sua própria necessidade e não procura obter poder do alto. Deus não pode fazer nada por aqueles que não se arrependem. Deus não pode fazer nada por aqueles que quer servir a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que está disposto a Deus. Ele não pode fazer nada se essas pessoas não demonstrarem esse amor, se humilhando, reconhecendo sua insignificância, sua pequenez, e se você não se arrepender. Mas se isso acontecer, então as nossas forças são renovadas. Amém, irmãos? Glória a Deus. E você vai superar dia após dia, com a mesma alegria, a mesma fé. Fiquemos em pé em nome do Salvador Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. O que nós vamos fazer agora assim de pé? Nós vamos fazer o que a palavra de Deus propõe, né? Nós vamos fazer assim hoje um começo, que nem, por exemplo, no mês de abril nós aqui, eu vou reunir toda a diretoria, tanto administrativa como a litúrgica e os departamentos, mês de abril, e nós vamos